morcegos, cães, golfinhos, camelos, abelhas. Você sabe o que todos esses animais têm em comum? Eles já foram, em algum momento da história, usados como armamento militar. E não importava o tamanho nem a espécie. Qualquer animal poderia vir a se tornar um artifício letal. Animais usados como armas de guerra. Ficou curioso? Então vem comigo. Eu sou Ivan Lima e esse é o Fatos Apresenta. Morcegos. Durante a Segunda Guerra Mundial, um cirurgião dentista americano propôs utilizar morcegos como kamikazes. Eles eram conhecidos como Bat Bomb. Pequenas bombas eram anexadas na cauda dos morcegos da espécie Tadarida brasiliensis, para que assim eles incendiassem alojamentos inimigos. As bombas funcionavam com uma espécie de timer para que os animais se escondessem nos telhados de alvos antes de explodir. No entanto, a ideia não deu tão certo. Muitos morcegos caíram no chão ou voavam para longe. O exército americano chegou a testar 6.000 mamíferos. Apenas em alguns casos eles obtiveram êxito. Em 1944, o projeto foi oficialmente aposentado com o surgimento da bomba atômica. Hoje em dia, esses mamíferos são estudados como mecanismos de voo para inspirar futuros modelos de aeronaves e robôs. Pulgas. A peste bubônica, transmitida por pulgas, foi usada deliberadamente como arma biológica. A praga teve início em 1334 na China. Corpos infectados foram jogados sobre os muros da atual Ucrânia, causando uma epidemia que dizimou 1/3 da Europa. Em 1940, a Força Aérea Japonesa atacou uma cidade chinesa com urnas repletas de pulgas contaminadas pela peste. Na Segunda Guerra, estima-se 400 a 580 mil vítimas da peste bubônica. Abelhas. Uma picada de abelha ocasiona no organismo humano quedas de pressão, destruição dos glóbulos vermelhos e infiltração dos tecidos. Essas reações nocivas eram esperadas pelos gregos e romanos ao utilizarem abelhas como armas. Essas e outras civilizações catapultavam colmeias nas tropas inimigas. Na Idade Média, na Primeira Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã, elas foram bastante utilizadas como armamentos poderosos. Hoje, os cientistas utilizam as abelhas para detectar minas terrestres. Camelos. Devido à sua grande capacidade de sobreviver em duras condições climáticas, os camelos foram amplamente utilizados no deserto árido, regiões do norte da África e no Oriente Médio em tempos antigos. Embora não fossem úteis para batalhas entre as tropas, eles carregavam armaduras, artilharias e outros materiais. Com o desenvolvimento de armas de fogo em 1700 e 1800, o uso desses animais diminuiu. Mas eles foram muito importantes para as forças árabes durante a Primeira Guerra Mundial. Leões marinhos. O leão marinho é, sem dúvida, um animal com muitas habilidades. Enxerga bem, mesmo com pouca luz, podem nadar a 40 km/h e fazem mergulhos de até 300 metros. Eles são treinados pela Marinha Americana desde 1950 para localizarem, identificarem e marcarem minas debaixo d'água. Por muitas vezes, câmeras são acopladas a eles para fornecerem uma visão do fundo do mar. Além disso, os animais são treinados também para proteger as águas dos portos e navios de ataques. Golfinhos. Os golfinhos possuem habilidades surpreendentes e, junto aos leões marinhos, servem à patrulha do mar desde a década de 1950. A partir do seu sistema sonar, ajudam em pesquisas de minas através da ecolocalização. Sonar é um método que se utiliza do som para detectar objetos. Embora a tecnologia sonar americana seja extremamente avançada, nem se compara ao sistema dos golfinhos. A precisão desses animais é impressionante.
E eles podem detectar objetos a 70 metros de distância através de uma lente sonora, que foca feixes de ondas sonoras emitidas. Esses animais tiveram uma função importante nas guerras do Golfo e do Iraque. Pombos. Recentemente, um pombo foi preso na Índia, acusado de espionagem após enviar uma mensagem secreta para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Mas não é de hoje que pombos são usados como ferramentas de políticas de guerra. Por possuírem habilidades de navegação, esses animais conseguem voltar para casa, mesmo depois de viajar centenas de quilômetros. Durante a Primeira Guerra Mundial, eles ficaram populares após as forças aliadas usarem cerca de 200 mil pombos. O pombo francês Cher Ami ganhou um prêmio pela entrega de 12 mensagens importantes. Uma delas, após ter sofrido ferimentos graves. Ele foi solto com um pedido de socorro e cruzou as linhas alemãs depois de ter levado um tiro no peito, de ter perdido um olho e com uma pata ferida. 194 sobreviventes foram resgatados. Um grupo de 32 pombos também recebeu uma medalha britânica em homenagem à valentia prestada durante a Segunda Guerra Mundial, no dia D. Hoje, diante da evolução dos meios de comunicação, os pombos são raramente usados. Elefantes. A imagem do elefante está, na maioria das vezes, associada a animais dóceis e inteligentes. Por serem um dos maiores mamíferos terrestres, foram usados nas guerras pela capacidade de atropelar, perfurar e até mesmo de lançar ao ar soldados inimigos. Os reinos antigos da Índia, provavelmente, foram os primeiros a domesticar elefantes, se popularizando entre os persas, gregos, cartagineses e romanos. Em 218 a.C., o general cartaginês Aníbal Barca destruiu o exército romano com 37 elefantes em sua tropa. Porém, esses animais, quando feridos ou amedrontados, se desesperavam e fugiam, atropelando e esmagando seus aliados. Por esse motivo e também pela ascensão dos canhões, foram cada vez menos utilizados em batalhas. A força dos elefantes esteve efetivamente em combate durante mais de um milênio, sobretudo na Antiguidade, 4000 a.C. a 476 d.C. E ainda hoje tem atribuições militares relacionadas às funções de logística, transporte e afins. Esquilos. Esses simpáticos animais que fazem parte do imaginário infantil também foram utilizados para fins militares. Em 2007, agentes de inteligência do governo iraniano capturaram 14 esquilos. Os agentes acreditavam que esses animais estavam sendo usados como espiões. Supostamente, os esquilos encontrados estariam transportando equipamentos de espionagem de agências estrangeiras. De acordo com o pronunciamento do Irã, o intuito era de minar a República Islâmica. Cães. Os cães são utilizados para fins militares há vários anos. Eles foram empregados na Espanha, na conquista da América e na Primeira Guerra Mundial. Serviam como animais de carga, mensageiros e mascotes. Carregavam suprimentos, rastreavam minas e salvavam pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, os cães passaram a ser treinados para farejarem e trabalharem como vigias pelo exército americano. Nesse mesmo período, a União Soviética ensinou alguns cães a procurarem alimento em tanques inimigos com o objetivo de explodirem as tropas adversárias. As bombas eram amarradas ao corpo do animal. Esses cães eram normalmente de raça pastor alemão e eram conhecidos como cães-minas ou Handmissen. Durante o treinamento, os cachorros eram privados de comer e os alimentos eram oferecidos apenas abaixo de um tanque militar. O projeto teve um resultado medíocre. Muitos cães, com medo, não entravam debaixo do tanque.
uma vez que a esperança de encontrar comida não era suficiente para que enfrentasse tiros vindos das tropas inimigas. O exército de cães explosivos foi tão ineficiente que os soviéticos foram acusados de apenas sacrificarem esses animais. Diante disso, foram cada vez menos usados. Ainda assim, esse projeto continuou um estudo até 1996. Cavalos. Talvez esse tenha sido um dos animais de maior desempenho durante combates no mundo. Após terem sido domesticados, sua propagação como animais de guerra só cresceu. Apenas depois do surgimento de tanques e metralhadoras é que cavalos deixaram de ser usados. Os equinos eram recrutados juntamente com os soldados e foram, depois dos humanos, as maiores vítimas da guerra. Em 1877, uma lei francesa permitia que o governo tomasse os animais para ajudarem nos conflitos. Nas guerras, tanto homens como cavalos foram dizimados. Atualmente, existem vários monumentos no mundo em homenagem aos milhões de cavalos que foram mortos durante a guerra, como, por exemplo, o Hyde Park em Londres. Ursos. Não há muito registro de ursos usados nas guerras. Mas um urso em especial se tornou um soldado do exército polonês durante a Segunda Guerra Mundial. Um urso pardo encontrado ainda filhote no Irã, chamado Wojtek, que significa aquele que gosta de guerra. Se tornou um membro oficial do exército. Ele ficou conhecido por ter ajudado vários soldados nos campos de batalha. A princípio, o urso era apenas um animal de estimação. Os soldados poloneses estavam devastados e o urso foi uma espécie de incentivo para que eles pudessem voltar a lutar. Wojtek foi nomeado como membro da artilharia polonesa do 2º Batalhão. Uma medalha do urso foi feita em sua homenagem, se tornando o brasão oficial do batalhão polonês. Com o fim da guerra, Wojtek foi viver no zoológico de Edimburgo, onde passou o resto da vida. Ele morreu aos 22 anos em 1963. Atualmente, assim como no passado, o uso de animais pelos militares ainda é muito presente. E não somente como um auxílio em treinamentos e batalhas, mas servem também de inspiração para a engenharia e tecnologia militar. E você? O que acha do uso de animais em projetos militares? Deixe sua resposta nos comentários e aproveita para se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!